Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Advocacia na Real. Essa primeira sequência de vídeos é chamada de Advocacia do Zero e hoje nós iremos falar sobre home office e escritório da advocacia, os primeiros passos para o advogado empreender. Então vamos lá. Entendam uma coisa. Aqui no Advocacia na Real, nós estamos trabalhando os primeiros passos na advocacia. Então, nós iremos falar para aqueles profissionais que acabaram de pegar a carteira da Ordem dos Advogados do Brasil e estão começando do zero. Então, entendam, para você, profissional, que não tem absolutamente nada, você precisa manter os gastos essenciais, o básico para iniciar na advocacia. E quais são esses gastos? Entenda que você vai precisar realizar o pagamento da anuidade da Ordem dos Advogados do Brasil. Essa anuidade, muitas vezes, você acaba parcelando. Então, o que era uma anuidade, ela acaba se tornando uma mensalidade. Então, você vai ter a mensalidade da sua carteira da Ordem dos Advogados do Brasil. Você vai precisar ter o token digital, ok? Você vai precisar de um bom computador para trabalhar, de uma impressora, fazer a manutenção do escritório, que são cartuchos, papel ofício, canetas, carimbos, o seu cartão de visita. Então, esses são os gastos básicos para você iniciar na advocacia. Assumir a responsabilidade com o aluguel de um espaço para você trabalhar é um risco muito grande se você não tiver uma carteira de clientes que todo mês venha trazer um valor para o seu escritório. Então, você precisa compreender que primeiro você vai precisar ter como manter o escritório para depois ter o escritório. Se você abrir o escritório pensando que o cliente vai até lá e vai contratar você, você vai acabar contraindo dívidas desnecessárias nesse primeiro momento. O fato de você ter um escritório físico para atender os seus clientes não vai atrair ou conquistar mais clientes para você. Entenda que o que realmente vai conquistar clientes é a sua postura profissional. Então, você precisa investir na sua postura profissional, no seu conhecimento jurídico e no seu marketing jurídico. E aí sim, conquistar os seus clientes nesse primeiro momento da advocacia. Antes de abrir o seu primeiro escritório, é preciso compreender que existem perfis diferentes de escritório da advocacia. Eu vou citar 2 perfis de escritórios para vocês. O primeiro deles é aquele escritório que fica localizado como, por exemplo, em um edifício, que não tem placa no térreo informando que tem um advogado naquele local e que você fica como, por exemplo, no 2º, no 3º, no 6º andar, enfim. É aquele escritório que não alcança os passantes daquele bairro. O segundo perfil do escritório é aquele escritório mais estratégico, é aquele escritório que fica num lugar acessível aos passantes, que eles tenham acesso à sua placa, que eles consigam identificar que ali tem um profissional do direito que possa ajudá-lo. Consegue perceber que pelo perfil do escritório você já consegue identificar o que seria mais atrativo para você, advogado iniciante, nesse primeiro momento? Então, não é indicação minha, e aí eu vou falar de acordo com as minhas experiências práticas profissionais, não é indicação minha que você venha a conquistar o seu primeiro escritório, como por exemplo, em um edifício, ok? Sem ter os clientes para manter aquele escritório. Então, você vai sim ter o seu escritório em um bairro nobre, em um edifício, que não seja acessível aos passantes, mas quando você puder manter aquele escritório. Então, nesse primeiro momento, a minha primeira indicação é que, se for abrir o primeiro escritório, que seja em um lugar acessível, que dê aos seus clientes acesso ao seu escritório. É importante entender também que antes de abrir o seu primeiro escritório, você precisa ter noção de empreendedorismo jurídico. Até porque não adianta abrir o seu escritório em um lugar onde tenham passantes, mas aqueles passantes não sejam do seu nicho profissional. Como, por exemplo, você trabalha com direito
administrativo, ou direito empresarial, ou direito internacional, e ali onde você abriu o escritório, você abriu em um bairro simples, que os passantes, os supostos clientes ao seu redor, não vão precisar daquele nicho profissional. Então, se você abriu, por exemplo, em um bairro simples, numa comunidade, onde tem muitos comércios informais e onde os possíveis clientes tenham outro perfil, você precisa entender que o seu nicho profissional tem que atender o perfil do cliente que você tem ao seu redor. Como, por exemplo, direito do trabalho, direito de família, que atende uma demanda mais ampla de clientes. Então, você precisa compreender o perfil profissional antes de você abrir o seu escritório. Então, compreenda o seu perfil profissional e o perfil de clientes que estão ao seu redor. Nesse primeiro momento, é imprescindível que o local que você pretende abrir o seu escritório, ele atenda ao seu nicho profissional. Se ele realmente atender o seu nicho profissional, aí sim, você deve iniciar com o seu primeiro escritório. Mas só faça isso se você já tiver com clientes e que você possa manter aquele escritório, mesmo que novos clientes não apareçam. E se você realmente está começando do zero, eu não aconselho que você abra um escritório físico, que você pague aluguel desse espaço nesse primeiro momento. Aí você me pergunta, como eu irei trabalhar? Como eu irei advogar? Entenda uma coisa, para atender os seus clientes, na grande maioria das vezes, não é o cliente que vem até você, é você que vai ao encontro do seu cliente. Então, muitas vezes o cliente marca com você em cafeterias, ou na empresa onde ele trabalha, ou enfim, você pode inclusive agendar os seus clientes nos escritórios da Ordem dos Advogados do Brasil. É uma excelente opção. É importante lembrar que escritório físico só quando você tiver condições de mantê-lo. Se você nesse primeiro momento estiver começando do zero, não tem clientes, não tem dinheiro, não tem absolutamente nada, não arrisque um escritório nesse primeiro momento. E aí é uma dica minha, de acordo com as minhas experiências práticas profissionais. O ideal seria que você começasse trabalhando em home office. O trabalho home office atende muito bem o advogado. Não é necessário que você tenha um espaço físico. Na grande maioria das vezes, é você que vai até o cliente. Então, entenda o seguinte, nesse primeiro momento, você precisa compreender que o que você tem que ter para trabalhar é a sua carteira da OAB, é o seu token digital, um computador, a impressora e a manutenção do computador e da impressora para trabalhar em home office. E compreenda que o marketing jurídico é que vai conquistar os clientes para você. Então você vai agendar com esse cliente reuniões em cafeterias, nas salas disponíveis da Ordem dos Advogados do Brasil ou até mesmo no próprio escritório do cliente. Na grande maioria das vezes, até quem tem escritório agenda com o cliente reuniões externas. Então é importante que você tenha consciência disso e comece pelo home office. Eu já estou com meu tempo esgotado aqui com vocês, mas para resumir, eu gostaria de dizer que para primeiro abrir o seu escritório, é necessário que você já tenha os clientes que vão atender as necessidades mínimas do seu escritório. E que para abrir também esse escritório, é necessário que você analise o perfil dos clientes que estão ali ao redor do seu escritório, para ver se atendem o seu nicho profissional. Se você não tiver condições de abrir o escritório agora, se você está começando do zero, o mais aconselhável é que você trabalhe em home office, que vai atender sim às suas necessidades nesse primeiro momento. Então, para complementar os estudos, tem um artigo jurídico publicado no Jus Brasil e a descrição está aqui no vídeo. Então, eu aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Até mais!